Boa noite, queridos irmãos. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo das lições da nossa revista. Hoje, como já verificaram, vamos considerar a lição número 3. O título é Digno, uma pergunta, e tem como subtema Deus aceita aqueles que vêm a Ele com humildade e fé. E o texto proposto é o texto de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9 até ao versículo 17. Vamos então fazer a leitura deste texto e depois seguir para a análise e também a reflexão nele. Diz então Lucas 18, versículo 9: proposto também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Até aqui a leitura do texto que temos então proposto para hoje. A revista começa com uma pequena introdução, lembrando que quando olhamos para o espelho é natural que nós possamos nos ver e considerar e até nos ajeitarmos, obviamente, isso é natural do ponto de vista físico. E o autor conduz-nos neste aspecto a olharmos para a Bíblia como um espelho obviamente da nossa alma, através do qual nós nos vemos. Mas neste caso, o ajuste tem que ser feito pela palavra. Tem que ser ela, de facto, a agir e a ajeitar-nos de acordo com a sua vontade de determinação. Quando olhamos para este texto, precisamos ter em mente que o Senhor Jesus está a falar de uma forma muito clara sobre o que o Evangelho é e o que o Evangelho não é. O Senhor Jesus tem vindo a falar em algumas parábolas, já nos textos anteriores, e como bem sabemos, as parábolas têm sempre como objetivo revelar e manifestar verdades do reino, sobre o reino. Mas este texto em particular, o conjunto que estamos a considerar hoje, do versículo 9 ao versículo 17, traz-nos um problema, porque neste texto nós temos uma parábola, mas também temos um momento real da vida e ministério do Senhor Jesus. E precisamos de ter a atenção e o exercício de não olhar da mesma forma para os dois momentos, porque um, de facto, é uma parábola, é uma história que tem por detrás de si verdades sobre o reino, e o outro não. O outro é um facto real que aconteceu mesmo na vida do ministério do Senhor Jesus Cristo, com os seus discípulos e com aqueles que estavam ali à sua volta. E isso é muito importante para não cairmos no erro de alguma forma, não darmos a atenção certa para o texto e a abordagem certa. O texto áureo da nossa lição é o versículo 13 e a primeira parte do versículo 14, que já lemos há pouco, e na versão Almeida século XXI, que está na nossa revista, diz: Mas o publicano em pé e de longe nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro. A doutrina básica da nossa lição tem a ver com salvação, tem a ver com
lembrar que não há salvação a não ser por uma experiência de fé pessoal em Jesus Cristo. E temos como texto referenciado aí para a nossa doutrina básica o texto de João, capítulo 14, versículo 6, que nos é bem conhecido e que vamos lembrar, e que diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembrar que o Senhor Jesus está a falar sobre salvação, está a falar sobre evangelho, e obviamente tem que estar a falar sobre graça, estas verdades do reino precisam de ser entendidas de uma forma muito clara, através daquilo que de facto é a expressão do amor de Deus, na graça que Ele traz sobre nós. Isso está muito evidente, por exemplo, na parábola do filho pródigo, que já consideramos, e que traz para a discussão, para o ensino, esta dificuldade entre cumprir, desempenho e graça. E é isto que está aqui, é isto que, mais uma vez, o Senhor Jesus traz neste confronto, primeiramente na parábola, entre duas pessoas bem diferentes. Um fariseu, alguém que era cumpridor da lei, um religioso, e um publicano, que obviamente era visto do ponto de vista dos religiosos e do povo em geral como alguém absolutamente desprezível. Eram considerados ladrões, pessoas que não tinham, eram muito mal vistas pela população e, obviamente, de uma forma muito particular pela religião judaica. E, portanto, traz para a discussão e para cima da mesa duas pessoas que representam aquilo que de mais diferente poderia ser considerado. E é através do exemplo destes dois homens, daquilo que eles representam, que o Senhor Jesus nos vai falar sobre o que é que o Evangelho é, o que é que o Evangelho não é, e acima de tudo ele vai nos falar sobre graça. Vamos olhar então para o primeiro texto. E então, ao olharmos para a primeira parte do texto, do versículo 9 ao versículo 14, precisamos de ter em mente que esta é uma parábola. Esta é uma descrição de um momento descrito pelo Senhor Jesus Cristo, não para evidenciar o conteúdo em si, mas para nos dar uma visão das verdades sobre o reino, sobre o Evangelho e sobre o Evangelho. Nesta parábola, em particular, nós somos ajudados porque o Senhor Jesus Cristo, no início, no versículo 9, diz para quem esta parábola está a ser dada. Propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, há um objetivo, há um alvo, há um público-alvo, e, portanto, a verdade é que esta parábola é muito objetiva. Todas elas são, obviamente, mas esta é muito objetiva, até no grupo de pessoas que estavam à sua volta, e nós temos que a considerar dessa forma. Quando olhamos para esta história, para esta parábola, começamos a perceber então que ela se desenrola numa circunstância em que dois homens estão no templo com o propósito de orar, é isso que diz o versículo 18, e então apresentam-nos os protagonistas deste episódio, um fariseu e um publicano, e já falámos sobre a diferença que existe entre uns e outros. E o versículo 11, então, começa-nos a descrever aquilo que está a acontecer na vida do fariseu, e percebemos isso através da descrição que Jesus faz da oração, não só do conteúdo da oração, mas daquilo que se passava dentro e na vida deste homem. Porque o versículo 11 começa por lembrar que este fariseu estava em pé e orava de si para si mesmo. Ou seja, o objetivo claro daquele homem não era dirigir-se a Deus, mas era falar sobre si e para si. E isto já diz muito sobre aquilo que o Senhor Jesus está a denunciar e a revelar.
E quando depois o Senhor Jesus faz a descrição daquilo que este homem orava, então nós vamos perceber ainda um pouco melhor. Então o conteúdo da oração deste homem é: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. E é óbvio a análise que nós podemos fazer, aliás, que o Senhor Jesus depois vai revelar também no fim desta parábola, mas é perceber que este homem, obviamente, considerava-se justo, ele é de facto, tem uma postura muito arrogante, e já agora é importante nós lembrarmos que há outros momentos da palavra onde Deus fala a respeito deste problema, por exemplo, e um texto que nós consideramos há relativamente pouco tempo, quando consideramos a carta de Tiago. Tiago recupera um texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 34, quando diz lá no capítulo 4 de Tiago, versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é interessante porque este mesmo texto é o mote e é base para que Pedro, na primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 5, escreva o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos, outro assim no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Portanto, há aqui, obviamente, um alvo e uma agenda e um assunto que o Senhor Jesus quer tratar e, portanto, não esquecer que o Senhor Jesus disse que estava a falar, tinha como público-alvo aqueles que se achavam justos e que também tinham uma atitude de desprezo em relação aos outros, obviamente, naquilo que era a sua relação e entendimento sobre o que era certo ou errado. E, portanto, o que o Senhor Jesus está a denunciar e a revelar através da vida deste fariseu é que ele, na sua experiência, tudo o que ele tinha para falar, tudo aquilo que ele tinha para dizer a Deus, embora a gente perceba que na parábola o Senhor Jesus até denuncia essa atitude errada do seu coração, porque ele não estava propriamente muito determinado em falar para Deus, mas tudo o que ele tinha para falar era sobre os outros, primeiramente, apontando o dedo para a atitude dos outros e particularmente para aquele publicano que ali estava, em contrapartida, e por outro lado, evidenciar aquilo que eram os seus feitos, o seu desempenho, a sua performance enquanto homem de Deus, enquanto homem religioso. Esta é uma imagem que está muito presente na parábola do filho pródigo. Afinal de contas, foi isto que o filho mais velho fez: apontar os erros do irmão e evidenciar e trazer ao de cima o seu desempenho. Ele, que nunca tinha feito nada de errado, que tinha sido obediente, que sempre esteve ali com o seu pai, em detrimento do outro, que era um que tinha feito tudo de errado na sua vida. É isto que este fariseu está aqui a falar, está a fazer. E, obviamente, quando olhamos para esta descrição, há uma ausência total de graça. Não há, em nenhuma das suas palavras, em nenhuma da sua atitude, graça. Para além de tudo isso, e como vamos ver, ele, e não é por acaso que o Senhor Jesus usa estes dois personagens, um fariseu e um publicano, porque obviamente quando ele aponta ao publicano, ele aponta para alguém que era, como nós já lembramos há pouco, alguém desprezível, alguém que era realmente considerado como ladrão. E o fariseu tinha-se a si próprio como modelo, um modelo de obediência, um modelo de retidão aos olhos, pelo menos aos olhos deles, naquilo que eles consideravam ser também a avaliação de Deus. Queria aqui chamar a atenção para nós, para que não nos esqueçamos que estamos a olhar para uma parábola. E, portanto, o que é importante são as verdades que Jesus está a revelar e a trazer como ensino através desta parábola. Obviamente que o Senhor Jesus não está em momento nenhum a desprezar o jejum
e o dízimo como marcas de uma vida de santidade, e que também não está, de forma alguma, a validar comportamentos de ladrões, de injustos, de adúlteros ou de qualquer outra ordem. Não é esse o assunto. Por um lado, o Senhor Jesus não está a criticar esses atos em si, nem a valorizar outros por outro lado. E, portanto, é muito importante nós não perdermos o foco que aquilo que o Senhor Jesus está a ensinar nesta parábola, e no que diz respeito a esta primeira parte, é evidenciar que este publicano tinha um problema muito grave, que estava, obviamente, no coração daquele publicano e que estava no coração daqueles a quem Jesus estava a dirigir esta parábola, aqueles que se consideravam justos e que desprezavam os outros. Por detrás destas palavras do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, por detrás não, bem à frente das palavras do Senhor Jesus Cristo, está aquilo que estava por detrás, isso sim, das palavras daquele fariseu. E por detrás daquelas palavras estava um problema muito grave, que era o seu ego, que era o seu eu, que obviamente ele tinha como algo absolutamente bom, justo e agradável a Deus na sua perspectiva. Este era o grande problema. Ele considerava-se, de facto, alguém absolutamente extraordinário. A questão é que, de facto, o Senhor Jesus estava a revelar aquele que é um dos maiores e mais difíceis problemas que nós enfrentamos. É porque, de facto, nós não somos justos. Aliás, o apóstolo Paulo lembra-nos isso, não é? Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que, pela sua performance, pela sua obediência, pela sua observância da lei, pudesse, em algum momento, ser considerado justo aos olhos de Deus. Mas isso não era o que estas pessoas pensavam. E é isso que Jesus está aqui a denunciar. Por outro lado, a segunda parte desta parábola, a partir do versículo 3, mostra então o segundo personagem desta parábola, e ele então é um cobrador de impostos. Não podia, como eu já mencionei, não podia haver maior diferença entre os personagens. Por um lado, alguém que se achava justo, por outro lado, neste caso, alguém que, sendo aos olhos do povo e também da religião judaica considerado alguém desprezível, aqui apresenta-se um homem absolutamente humilhado perante a sua condição. Diz o versículo 13 que o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. E é interessante porque esta imagem que o Senhor Jesus aqui inclui da condição deste publicano diz muito. Porque esta atitude de colocar os olhos para o céu é algo que é inerente à experiência da adoração. Mais do que um salmo nos dá essa imagem. O Salmo 123 começa por: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Temos também o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. Ou seja, esta atitude de elevar os olhos para os céus era de facto algo presente na atitude de adoração, aliás, e de oração. Aliás, algo que o próprio Senhor Jesus Cristo também fez em Marcos 6:41, a revista lembra-nos esse texto, no momento da multiplicação dos pães e dos peixes, está lá dizendo, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Ou seja, este olhar para os céus era uma atitude normal de adoração, de oração, mas diz o texto, diz a parábola do Senhor Jesus, que ele nem sequer isso conseguia fazer, tal era a condição em que se encontrava, qual era o estado em que se sentia, a vergonha que ele tinha, e tudo o que ele diz é uma oração de clamor, de busca, de submissão e de humilhação perante o Senhor, e ele pede ao Senhor que tenha misericórdia dele, porque ele reconhece de facto ser um pecador. E nessa condição, obviamente, o que ele está a dizer é que ele, obviamente, reconhecia que não tinha
que estava perdido na sua condição de pecador e que precisava mesmo muito da misericórdia, do perdão, da graça de Deus. Diz o texto, diz a parábola, e obviamente o Lucas não registra isso, mas nós podemos imaginar que este foi mais um daqueles momentos, nem precisamos fazer um exercício muito grande, mas perceber que obviamente este foi mais um daqueles momentos que criou um enorme desconforto particularmente àqueles para quem o Senhor Jesus dirigiu esta parábola, os que se achavam justos e que desprezavam os outros. Porque o Senhor Jesus termina esta parábola no versículo 14 dizendo que este publicano foi para casa justificado, porque Deus irá sempre exaltar aquele que se humilha, mas aquele que se exalta, diz a conclusão deste ensino do Senhor Jesus, será humilhado. E isto é o que o Senhor Jesus está a dizer a estas pessoas que se achavam realmente maravilhosos. Ele está a dizer: o Pai vai-vos humilhar, mas este que se humilhou perante o Pai, este será exaltado. E obviamente percebemos que esta exaltação vem pela a concessão de um perdão, uma restauração. Ele diz o texto que ele foi justificado, ou seja, nesta imagem de prestação de contas, aquilo que foi a experiência do publicano aos olhos de Deus teve e mereceu da parte de Deus a justificação, o perdão. Isto com toda a certeza enfureceu aqueles que estavam ali perto deles, mas precisamos de perceber que o Senhor Jesus está exatamente a desejar tocar neste problema, e o Senhor Jesus vai ao âmago do coração das pessoas, vai incomodar, é verdade, mas elas precisavam de entender que o Evangelho era de facto, e é de facto, algo que precisa de ser experimentado numa atitude completa de submissão, de humilhação perante um Deus, reconhecendo que tudo depende dele. Eu queria só ler um parágrafo, o penúltimo parágrafo da página 28 da nossa revista. Esta parábola vai ao coração do Evangelho. O fariseu tentava justificar-se com as suas boas obras. O cobrador de impostos, sabendo que não podia justificar-se, clamou pela graça de Deus e Deus justificou-o. Enquanto o fariseu não conseguia ver a necessidade de graça por causa da sua soberba, o publicano só conseguia ver a sua necessidade. Se queremos a graça de Deus, primeiro temos que ver a necessidade que temos dessa graça. Mas o texto continua, o texto proposto para a nossa lição. E na segunda parte já não estamos numa parábola. A partir do versículo 15 é descrito por Lucas um momento que estava a acontecer. É que parece que, e aparentemente acontece na sequência deste ensino, chegaram crianças e não vinham, e provavelmente não vinham sozinhas. E o que aconteceu muito naturalmente é que os discípulos começaram a repreender as crianças. Isto não é estranho quando nós consideramos que na cultura da época as crianças não tinham, de facto, valor. Como elas não tinham valor até do ponto de vista da atitude da religião judaica, por uma simples razão, porque como as crianças não podiam obedecer à lei, elas não tinham valor, porque para eles tinha valor quem podia de facto cumprir a lei. E portanto elas eram desprezadas, eram desconsideradas, elas eram absolutamente insignificantes, e por isso os discípulos, muito naturalmente, perante tudo aquilo, começaram a repreender as crianças e a afastá-las. Mas creio eu que por causa daquilo que o Senhor Jesus tinha acabado de ensinar, o versículo 16 diz que Jesus, não chamando-as para junto delas, quis dar um ensino complementar a tudo aquilo que já tinha dito. E disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vejam, os fariseus achavam que elas eram insignificantes. E o Senhor Jesus está a dizer que o reino é para elas, para estas
para este tipo para este modelo de coração, que era o coração de uma criança. E diz no versículo 17: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E do que é que o Senhor Jesus está a falar? O Senhor Jesus está a falar da autenticidade do coração de uma criança, que, obviamente, e pensando num ambiente ideal e saudável, olha para os seus pais como a provisão de tudo aquilo que eles necessitam. A criança confia incondicionalmente naqueles que lhe providenciam o bem-estar, o suprimento das suas necessidades. E, portanto, é deste ponto de vista e com este tipo de atitude que o Senhor Jesus aqui apresenta, não agora como uma parábola, mas na experiência natural e real de uma criança, e o Senhor Jesus lembra que todos precisam de olhar para Deus da mesma forma, como uma criança olha, com um coração puro, genuíno. As crianças de uma forma muito real e muitas vezes até bem diferente daquilo que os adultos fazem, elas sabem que têm que depender de quem as abençoa e elas reconhecem. Elas reconhecem. E, portanto, o tipo de dependência que as crianças têm dos pais, a confiança, a esperança, isso é tão patente tantas vezes em expressões que as nossas crianças têm. Elas têm sempre a noção que o pai e a mãe têm a capacidade sobrenatural e sem limites de suprir necessidades. Deus exorta a que nós devemos ter a mesma atitude em relação a Deus, que olhemos para Ele como de facto o Pai e olharmos para Ele numa total dependência daquilo que o Senhor tem para nos dar. Vejam, as crianças recebem sem merecer. Os pais dão às crianças porque sabem que elas necessitam, elas recebem de graça. É exatamente este tipo de atitude que o Senhor Jesus aqui apresenta na experiência e no coração de uma criança, que ele junta àquilo que já tinha ensinado e agora nos exorta a sermos humildes, a sermos dependentes de uma graça. Não há nada que uma criança possa fazer, mesmo nada que uma criança possa fazer, que possa levar a que um pai ou uma mãe faça, ou um educador faça o que faz por uma criança. Não há nada. E é exatamente esse tipo de atitude que nós precisamos ter em relação ao nosso Deus. E é esta atitude que Jesus está a denunciar no coração daqueles que pensam que de alguma forma podem merecer por aquilo que fazem. Normalmente, quando olhamos para este tipo de ensino, para estas exortações, eu creio que nos será para todos muito natural na nossa mente formatar: bom, mas esse é o problema dos fariseus. Esse é o problema dos religiosos. E até conseguimos, na nossa experiência, identificar na nossa realidade de hoje o tipo de pessoas. Não, isso são as pessoas que acham, por ser muito boas, que vão para o céu. Nós precisamos de perceber que esta é uma exortação que vai muito além disso. Porque está a falar de coração e da essência do Evangelho, que é graça. Uma graça que se manifesta à luz deste texto naquilo que está presente no coração de uma criança. E por isso nós precisamos de nos disponibilizar, de nos cuidar no nosso coração para que a nossa atitude em relação a Deus seja exatamente a mesma. Nós somos, tal como aquele publicano, miseráveis pecadores, que precisamos da graça de Deus. Nós somos como aquelas crianças, somos totalmente dependentes do cuidado e da proteção e do sustento dos nossos pais, daqueles que o fazem. Nós precisamos ter esta mesma atitude em relação ao nosso Deus. E por isso precisamos muito, muito nos proteger no nosso coração de acharmos que, em algum momento, naquilo que é a nossa experiência religiosa também, como igreja, na nossa relação com Deus, precisamos proteger o nosso coração para não, em momento nenhum, pensarmos que somos merecedores de alguma coisa, porque, de facto, tudo é resultado da graça maravilhosa de Deus. Uma outra coisa importante
é que nós precisamos de ser absolutamente genuínos e autênticos. Aquela parábola lembra-nos e mostra-nos isso. Uh, Aquele homem que se tentava enganar a si próprio e a Deus, dizendo e pensando que era uma coisa que não era. Aquele publicano era absolutamente autêntico. Ele confessou a sua condição miserável, a sua necessidade de perdão. Nós precisamos ter exatamente o mesmo tipo de atitude para com o nosso Deus, no nosso relacionamento de autenticidade, de reconhecimento da nossa condição, da nossa dependência. E, finalmente, Deus vai pedir e esperar de nós, na nossa experiência de filhos dele, de cidadãos deste reino, sendo homens e mulheres que temos um coração à imagem daquilo que uma criança, tal como o Senhor Jesus aqui apresenta neste episódio, experimenta na sua pureza, na sua até ingenuidade, é verdade, mas na sua pureza, na sua dependência dos cuidados da graça de um pai como nós temos, que é um pai amoroso, que tudo providencia, que sempre estará a cuidar de nós, que fará tudo o que é necessário para nos abençoar e cuidar. Tudo o que nós precisamos é, de facto, viver intensamente esta nossa relação com Ele, com autenticidade, com humildade, com muito amor, com muita gratidão, reconhecendo que tudo vem até nós como resultado da sua mais maravilhosa e surpreendente graça. Que esta graça possa abundar nas nossas vidas, transbordar, e que isso seja, pois, também evidente na forma como nós olhamos para os outros. Não esquecer que uma das evidências do problema daquele fariseu era a forma como ele olhava para os outros, com julgamento, com ausência de graça também. Que esta nossa experiência da relação com Deus possa também naturalmente evidenciar-se da forma como nós olhamos graciosamente para aqueles que estão à nossa volta e que precisam muito também de experimentar a graça, o perdão, a bondade e o amor do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Queria desafiar os irmãos a retirarem alguns minutos para orarem ainda. Temos partilhado os assuntos prementes. Peço que continuem a orar sobretudo nós, por todos nós, como filhos e filhas de Deus, que precisamos da bondade e da graça de Deus, mas que também lidamos com momentos mais ou menos difíceis, que o Senhor a todos possa abençoar e usar, e nesse sentido precisamos de orar também com a disponibilidade de sermos usados por Ele, e também naquilo que o Senhor tem pela frente para nós como igreja nestes tempos em que desejamos muito o retorno, no ultrapassar de todas estas dificuldades que temos vivido com a Covid, e um retorno a alguma normalidade, também com gratidão por podermos já ter tido a oportunidade de estarmos juntos no próximo domingo, querendo o Senhor, já não havendo as limitações de mobilidade entre concelhos, outros irmãos vão poder estar também, e isso dá-nos muita alegria, e que o Senhor possa realmente nos abençoar poderosamente, e vamos também então em oração cuidar-nos e com corações gratos aproximamos do Senhor. Então que o Senhor a todos abençoe, um forte abraço, um resto de noite muito abençoado, e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.